Vamos ler? Amém. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que antes estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Mais uma vez. Mas agora, tendo sido libertos da lei e tendo morrido para aquilo que antes estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, nosso Pai Celestial, aqui a Tua palavra foi lida, mas sem a vivificação do Teu Espírito Santo, nós não podemos compreender nada, não podemos ser libertos. Abre nossa mente para entender a Tua palavra nesta hora. Ajude a cada um aqui, Pai, a entender a Tua palavra e a viver, Senhor Deus, uma vida livre por meio da Tua palavra. Aleluia. Nós te pedimos e te agradecemos, pois cremos que Tu irás fazer isso. Em nome de Jesus nós rogamos. Amém. 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 Glória a Deus. Antes de entrar no tema, eu quero... Pode sentar, meus amigos, à vontade. Antes de entrar no tema, eu quero fazer um pequeno comunicado, eu diria. O motivo de a gente estarmos nos reunindo aqui nesta casa, em nenhum momento é para fazer escravos, fazer as pessoas virarem nossos escravos. Porque em toda a igreja, toda a religião, e principalmente a pior delas, que é o cristianismo, toda a religião as pessoas fazem escravos. Você vai numa igreja e você é doutrinado. Você não aprende a doutrina, se aprende uma doutrina falsa, e você é doutrinado a viver por aquela placa, por aquele sistema, por aquela igreja. Nosso intuito aqui não é doutrinar ninguém, não é fazer de vocês nossos servos, porque eles foram que nos ensinou e agora nós vamos servir aquela igreja, aquela placa. Não. Nós aqui estamos trazendo o ensinamento do profeta desta era e passando esse ensinamento para vocês, e a partir do momento que vocês já estão têm um aprendizado correto disso, vocês são livres para levar para onde vocês quiserem. Amém. Glória a Deus. O irmão Nilson, ele não vai mais congregar aqui com a gente, vai se reunir aqui conosco, mas ele já tem um entendimento melhor já a respeito da doutrina. Então, agora onde ele estiver, ele pode levar esse ensinamento que ele aprendeu aqui, trazer mais pessoas, e fazer discípulos, não doutrinar, nem fazer escravos de ninguém. É verdade. Entendeu? Bom, esse texto que nós lemos, já estudamos aqui uma boa parte dele, que é sobre... nós estávamos vendo uma obra do Dr. Lewis Robert Stevenson, que era o médico e o monstro. O estranho caso do Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. E nós estudamos aqui, para quem não está, vou fazer um pequeno resumo do que foi. Na obra do Dr. Stevenson, ele relata que ele se deparava com ele mesmo sendo um médico, um bom médico, respeitado por toda a comunidade, por toda a vizinhança, mas ele não se sentia livre para viver uma vida. Ele via que ele tinha um lado ruim dentro dele e que esse lado ruim atormentava. Ele cometia uns erros e essa consciência vinha e acusava: você está errado. Então ele não se sentia livre para viver a vida. E ele então, como ele era um médico, um doutor muito respeitado, ele criou uma poção, no livro ele chama de poção, que é uma química metafísica, onde ele conseguia separar essas duas personalidades, a boa e a ruim. Assim ele se tornou uma pessoa que podia fazer tudo que era errado sem sentir culpa de nada. Então ele, tipo assim, no que o Stevenson relata no seu livro, o Dr. Edward, ele era um médico que se escondia, usava aquela aparência de bom, para depois fazer tudo que o Mr. Hyde fazia. Matava, assassinava, esquartejava uma criança e não se sentia culpado por aquilo. Aquela boa consciência que acusava ele, falando que ele estava errado, foi tirada. Então, o Mr. Hyde, ele era o próprio pecado. Ele era o próprio mal, sem nenhuma coisa boa para tentar maquiar. Então, nós estudamos isso falando que este livro do Dr. Stevenson, ele foi baseado em Romanos capítulo 7. Só que existe um problema muito grande neste livro,
é que o doutor Stevenson, ele não conseguiu entender a segunda parte de Romanos 7. Ele entendeu a primeira parte melhor que muitos evangélicos por aí, mas só que ele não conseguiu compreender a segunda parte, a parte que você morre para a lei, para viver em novidade de espírito. E é isso que nós vamos tratar nessa noite. Então, nós estávamos presos, independente de nós não pertencermos ao judaísmo, que tem a lei mosaica em si, Deus colocou no coração de todas as pessoas um senso ético de que você sabe que tal coisa é errado e tal coisa é certo. Então, a partir daí, você vai ser acusado por seu próprio entendimento de que aquilo não deve ser feito. Então, essa lei, ela nos mantém presos debaixo de um jugo e somente Cristo pode nos libertar. Aleluia. Então, a menos que nós tenhamos um entendimento correto do Evangelho, nós continuaremos presos embaixo de leis, de regras, ordenanças. Tudo que a religião, o cristianismo tenta fazer em todas as igrejas é manter você preso embaixo de alguma lei, embaixo de alguma regra. É verdade. Porque assim você continua dependendo do sistema, porque você vai estar em uma igreja por 3 motivos óbvios. Só tem 3 motivos que faz você pertencer a um sistema religioso, não ao evangelho. 3 motivos que faz você pertencer ao cristianismo: medo do inferno, do diabo, não sei de quem; culpa, que você se sente culpado porque existe uma ordenança daquele sistema que fala, você pecou, então você tem que fazer isso, um monte de rito pagão; ou ganância, você está ali por posição. É uma dessas 3 coisas que faz alguém pertencer a um sistema religioso. Então, o que vai nos libertar de todas essas ordenanças, de todas essas leis, de tudo que a religião tenta impor, é a cruz de Cristo. Aleluia. Somente isso é capaz de libertar. Então, a menos que nós entendamos realmente o significado da morte de Jesus, do sofrimento que ele passou, e cremos nisso, nós não podemos ser libertos do pecado, É verdade. da escravidão da lei, da escravidão religiosa, de nada. Nós continuaremos presos em rudimentos e com isso você vive uma vida carregando muitos traumas psíquicos, neurose culposa, porque você não compreendeu o real motivo da morte de Cristo. Eu trouxe aqui para os irmãos um texto que eu diversas vezes eu baixei o áudio, e eu escuto isso muitas vezes no meu dia, porque isso me faz ter uma mente, eu estou lembrando, assim, você deve ter em mente o Evangelho todos os dias. Nunca se esqueça de ler o Evangelho todos os dias. Porque a gente, por estarmos num corpo de carne vendido ao pecado, a gente esquece do Evangelho facilmente. Então a gente tem que estar sempre recordando o Evangelho. E eu tenho esse áudio comigo, e eu quero passar essa carta aqui para os irmãos, que eu acredito que vai ajudar muito a entender o real motivo da morte de Jesus na cruz. É uma carta do Dr. Pierre Barbet, um médico francês, e ele diz assim na sua carta: Jesus entrou em agonia no Getsemane. Ele está citando o Evangelho de Lucas. E o seu suor tornou-se como gotas ao escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico, Lucas, e faz com a precisão de um clínico. O suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo que é produzido em condições excepcionais. E para provocá-lo é necessária uma fraqueza física, acompanhado de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção e por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor, se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Nós conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes do Sinédrio hebraico, o envio de Jesus até Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos então cede e ordena a flagelação ou chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiros
tiras de couros múltiplas sobre as quais são fixadas pequenas bolinhas de chumbos e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. E então golpeia com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. Ou seja, o corpo dele já estava sofrendo e eles começaram a bater nele. A cada golpe, Jesus reage no sobressalto de dor. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage assustadoramente. Suas forças se esvaem e um suor frio lhe impregna a fronte. A sua cabeça gira em uma vertigem de náuseas. Calafrio lhe corre por longo das costas e se ele não estivesse preso aos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois vem o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros que o de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam à cabeça de Jesus. Os espinhos então penetram o couro cabeludo, fazendo sangrar. Pilatos, então, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão, entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa cerca de 50 quilos, ou seja, um saco de cimento. A estaca vertical está plantada no Calvário. Jesus caminha com seus pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulho. Os soldados o puxam pelas cordas e o percurso é de quase 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro e frequentemente cai sobre os joelhos. Os ombros de Jesus estão cobertos de chagas e quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colada nas suas chagas. E para tirá-la produz uma dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gás de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido colhe, adere à carne viva, e arrancar a túnica dilaceram as terminações nervosas, posta em descoberto pela chaga. Os carrascos então dão um puxão violento e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope. Mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer e Jesus é deitado de costas e a sua chaga se incrusta de pequenas pedras e pedregulho. Então depositam ele sobre o braço horizontal na cruz, no chão. Os algozes tomam as medidas e com uma broca é feito furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado, apoiam sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o planta e o rebate na madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado. Uma dor lancinante e agudíssima que se difundiu pelos dedos, espalhou sobre os ombros e atingiu o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela que é produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos e provoca uma síncope que faz perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte e a lesão do grande tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo de Jesus for suspenso na cruz, este nervo então se esticará fortemente como uma corda de violino esticada. E a cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes. Os ombros da vítima se esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera e as pontas da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus então se inclina para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede ele de apoiar para descansar. A cada vez mais o mártir levanta sua cabeça, recomeça agudas pontadas de dor, depois pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Ele não bebeu desde a tarde anterior. O seu corpo é uma máscara de sangue, a sua boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca ele queima, mas ele não pode engolir. Tem muita sede. E tudo aquilo é uma tortura atroz. Um soldado, então, lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida com bebida ácida de uso entre os militares. Mas ele não bebe. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando, os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam e acontece algo
como alguém que está ferido de tétano. A isso os médicos chamam de tetania. Os sintomas se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis, e em seguida as das costelas, dos pescoços e os músculos respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta, o ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar como um asmático em plena crise. O seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho e depois se transforma em um violeta purpúreo. Jesus, então, é envolvido pela asfixia. Os pulmões estão cheios de ar, mas ele não pode esvaziar. A fronte está impregnada de suor e os seus olhos saem fora de órbita. Mas, de repente, algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre um dos pregos dos pés e esforça-se a pequenos golpes, elevando assim a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda e os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez. Ou seja, ele já estava quase morto por falta de ar, por dor, pelas câimbras. E por que este esforço sobre-humano? Meu Deus. Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. E logo em seguida, o corpo começa a afrouxar de novo e a asfixia recomeça. Ou seja, foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. E a cada vez que ele quer falar, ele deverá se elevar, tendo como apoio os pregos dos pés. Atraída pelo sangue que ainda escorre pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco a pouco, o céu se escurece e o sol se esconde. De repente, a temperatura diminui e logo serão 3 horas da tarde. E depois de uma tortura que dura as 3 horas, a todas as suas dores, sede, cãibra, asfixia, o latejar dos nervos medianos, arrancam um lamento profundo. Meu Deus, por que me abandonastes? Então Jesus grita: tudo está consumado. E em seguida, num grande brado, diz: Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. E morre no meu lugar e no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, segundo o irmão Branham, o que fez o coração de Jesus parar não foi todo esse sofrimento. Foi a ingratidão. Esse sofrimento ainda não foi o suficiente para ele ter morrido. Mas a hora que ele olhou e viu a ingratidão do povo, aquilo fez o coração dele parar. Porém, o nosso objetivo aqui, nessa história, não é para fazer você sentir um arrepio, para você sentir a presença, alguma coisa palpável, tentar tornar Deus tangível, nem fazer, por mais que seja muito bonita a história, nem fazer ninguém se emocionar. Esses detalhes são muito preciosos, são muito valiosos, como eu digo, eu ouço todo dia esse áudio, mas o que eu quero que você preste atenção é que você entenda realmente o significado do Evangelho. Então, isso aqui não é uma fábula que a religião, o cristianismo apresenta. Isso aqui é um fato histórico e que, se você entender e crer nisso, Deus então pode te libertar. Só a partir deste princípio. Sem este princípio não tem liberdade nenhuma na nossa vida. É verdade, Jesus. Então, nossa esperança aqui é que Deus faça em cada um de nós, a todo instante, a mesma coisa que ele fez com Lígia. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 14, diz assim: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para entender o que Paulo dizia. Então, nosso objetivo aqui é nós pregamos na esperança de que Deus abra o coração, abra o entendimento para que você compreenda o Evangelho. É verdade. Então, antes que qualquer vida possa ser mudada, qualquer vida pode ser transformada, acontecer uma metamorfose nas nossas vidas, Deus tem que abrir o nosso entendimento para nós compreendermos e crermos
E isso é algo individual. Não é porque você está neste grupo, nessa casa aqui com um monte de irmãos, que isso vai acontecer com todos. Não, é algo individual. É verdade. É para quem crê. Quem não crê, isso não acontece nas suas vidas. Somente para quem crê. Então, Amém. a partir daí, quando você entende todo esse sofrimento e recebe a Jesus como o seu Salvador, então você está oficialmente unido a Cristo pela fé. Então é só a partir daí que começa, o Espírito Santo de Deus começa a operar a santificação nas nossas vidas. Essa foi a parte que o Dr. Stevenson, no seu livro O Médico e o Monstro, não conseguiu entender. A parte que nós morremos para a lei, para sermos unidos a Cristo, e a partir daí o Espírito Santo produzir a santidade em nossas vidas. Santidade não é algo manual que você pratica. Eu tenho que parar de usar isso. Não. O Evangelho não diz isso, que você não pode usar isso. Não. Paulo diz assim, todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas. Eu posso fazer todas as coisas. Irmão, eu posso usar aquela roupa tal e tal, tal? Pode, você pode usar. A pergunta é, convém você andar como uma prostituta? Ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, você é livre para fazer o que você quiser. Cristo te libertou. Amém. Mas convém você andar como os que não são salvos? Essa é a questão. Entendeu? Então, em Romanos, para nós entrar no contexto de Romanos 7, Romanos capítulo 3, verso 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nossa, aqui tem muita coisa, um dia nós deveríamos parar e estudar isso. Sendo justificados, ou seja, você é justificado pela fé. Você crê e Deus te justifica. A justificação de Deus não é um ato em resposta a alguma coisa que você fez. Amém. Quer dizer que Deus viu que eu ia crer, então por isso não. Não tem nada a ver com o que você fez. Ele te deu fé para crer, para começar. Aleluia. Então, glória a Deus. Aí você é justificado por uma fé que você recebeu dele. Então, não é por alguma coisa que nós fazemos. Sendo justificados gratuitamente. Ou seja, não tem nada com o que você faz. Pela sua graça. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra redenção, ela vem da linguagem da escravadura. Os escravos, essa é uma linguagem que os escravos conheciam, a redenção. Somente alguns escravos eram libertos. Quando eles eram libertos, era a redenção. Então, Paulo usou essa palavra daquele tempo para dizer isso. Olha, nós éramos escravos e Cristo, pela fé, somos justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo, não na lei. A lei, você não usa essas regras, não pode, não matarás, não adulterarás, não. Você não usa a lei para ser justo. A lei não foi dada para... Tem muita gente que se adere ao pensamento filosófico. Mas se Deus disse, deu uma lei, quer dizer que nós podemos fazer. Isso é um pensamento da filosofia, dos gregos. O Evangelho diz o contrário disso. Se Deus deu a lei é porque Ele quer mostrar que você é incapaz de fazer aquilo. É verdade. Todos os 10, pelo menos os 10 mandamentos, tudo aquilo mostra o que nós não podemos fazer. Mas eu nunca matei. Mas você já teve raiva. Jesus falou, aquele que encolerizar contra seu irmão já é réu no sinédrio. Você já é culpado como assassino. Então, a lei é dada para mostrar que você é pecador. Ela vem, o fato da lei, um entendimento que o livro não trouxe, do Stevenson, é que a lei, ela não só mostra que nós somos pecadores, que nós somos culpados diante de Deus, como ela faz ainda algo pior. Ela atiça toda sorte de cobiças contra nós. Ela, além de mostrar que você não pode cumprir, ela ainda atiça você fazer o que é errado. Então não tente usar regras, leis para ser justo, é somente pela fé. Aleluia. Deus ofereceu Jesus como propiciação. Propiciação é outra palavra interessante para nós estudarmos, que propiciação significa o sacrifício que aplaca a ira de Deus. Não é que Jesus é um escudo, e nós estamos atrás de Jesus e ele recebe a ira de Deus no nosso lugar, não. Ele se tornou o Mr. Hyde, como eu disse naquela vez. Ele se tornou o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. Então, ele recebeu a ira, ele tomou a ira que era para nós, para si. Então, não há nenhuma culpa para nós. Pela propiciação, mediante a fé no seu sangue, para demonstrar
toda a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Então, Romanos 6,19 diz assim: pois que, assim como apresentaste os vossos membros, ou seja, o vosso corpo, para serem escravos da imundícia e da maldade para a maldade, assim apresentai agora vossos membros para a escravidão da justiça, para a santificação. Amém. A pergunta é, como fazemos isso? Como que pecadores que foram justificados pela fé na morte do Filho de Deus podem verdadeiramente viver em santidade? Entende quando eu falo em santidade, não é regras, não é lei. Não tem nada a ver com o que o cristianismo apresenta. Estou falando do evangelho. Não é você ser legalista, mas é viver santidade. Legalismo não tem nada a ver com santidade. É tudo a aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. É verdade. Então, como nós podemos, então, viver uma verdadeira santidade? É simples. Morrendo para a lei, o legalismo, todas as regras, ordenanças dos homens, através da morte de Cristo. Quando você se identifica, porque essa história que nós lemos de Jesus, a partir daí você está morto para a lei, que era o seu antigo marido, como Paulo relata no começo de Romanos 7. E a partir daí ele vai dizer isso aqui, ó, Romanos 7, versos 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. A partir daí você produz frutos para Deus. Esse produzir frutos para Deus é santificação. Amém. Então, Paulo, ele dizendo a Tito, ele fala assim, Tito capítulo 3, verso 3 em diante. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo as varas concupiscências, deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo, Amém. que abundantemente derramou sobre nós. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. É isso que acontece na vida transformada. Amém. Então, uma vez que nós cremos no Evangelho, você é liberto pela cruz de Cristo de toda escravidão, principalmente da religião. É a pior de todas. A política e a religião é a pior escravidão que existe. Então, você é livre de dogmas, doutrinas, preceitos humanos, neurose culposa. Você não precisa carregar aquela culpa porque você pecou. A culpa, como Cristo ele absorveu a ira de Deus, a culpa ele recebeu. É verdade. Agora você vai ser responsável por cada pecado que você vai cometer. Você é responsável, mas você não está mais culpado. Uma vez que você crê no Evangelho, o que acontece? Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Aleluia. Não há Glória a condenação. Mas você ainda é responsável por cada decisão que você toma. É verdade. Então você não tem que usar a liberdade para cobertura da malícia, né? É. Então Gálatas vai falar do que é esses frutos de santidade que nós produzimos. O que é a santificação? O que é santidade no Evangelho? Na religião é seguir um monte de regrinhas tolas. No Evangelho é o seguinte, como Paulo disse, nós morremos, através do corpo de Cristo, para produzirmos frutos para Deus. E o que é os frutos? Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Glória a Não precisa Deus. da lei para produzir essas coisas. Né? É a vida de Cristo em nós que produz essas coisas. Bondade, mansidão, fé, paciência, temperança. Isso é santidade. Isso é santificação. Então, isso é um verdadeiro arrependimento. Isso é uma mudança de entendimento. A partir daí você tem um verdadeiro arrependimento. Porque arrependimento não é se sentir culpado pelo aquilo que você fez. Você não deve carregar culpa pelo que você fez. A culpa já está paga. Arrependimento é você ter uma mudança de entendimento sobre aquilo que você fez e a partir daí Deus vai te dar pacificação no seu coração, Aleluia. coerência dirigida pelo Espírito Santo para você. Você vai olhar e falar, não quero mais fazer isso, é uma decisão que eu tomo. Amém. Eu fumava. Deus vai te dar uma pacificação tão grande no seu coração,
uma coerência, você vai falar, hoje eu tomo a decisão, não vou fumar mais, nunca mais você fuma. É verdade. Nunca mais você faz tal pecado. Por causa que o Espírito Santo que está produzindo, não é algo que você está fazendo. Então, você não é mais escravo de homens, de igrejas, de sistemas, de como dita como você deve agir, como você deve fazer. De, você tem que, não, você faz isso, não faz aquilo, deixa aquilo. Como aquela irmã que perguntou por um branco, o que devemos fazer agora que nós aceitamos a Jesus, fomos batizados? O que eu devo fazer? Eu disse, você tem que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, não pode aquilo. Não. Ela não perguntou isso, o que eu devo deixar de fazer. Ela perguntou o que eu devo fazer. Essa é a pergunta, pessoal. O que eu devo fazer? Aleluia. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo. É isso que eu devo fazer. Amém. Não Glória que a você Deus. deve deixar. Então, uma coisa que Paulo diz e que a religião odeia, está em Colossenses capítulo 2, verso 21. Eu até publiquei isso no Facebook esses dias. E os irmãos começaram a balbuciar lá. Diz assim, Paulo, se você crê no Evangelho, que é o Evangelho? Aquilo que nós falamos da morte de Jesus. Por que a isso se remete à religiosidade e às suas regras? Que diz, não manuseis, não proves, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos de homens. É verdade. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, servindo ao corpo, mas não tem valor algum contra os impulsos da carne. É verdade. Todas as igrejas que ditam um monte de regras são as igrejas que mais pessoas vivem em pecado. É verdade. Talvez elas aparentemente, elas escondem através do cabelo grande, o vestido comprido, mas se entra na mente daquelas, se você tivesse o poder de entrar na mente daquelas pessoas, você ia ficar envergonhado que o filme terrível que é aquilo. Então isso não tem todas essas regrinhas obsoletas que eles apresentam, que você deve seguir, porque você agora é dessa igreja, isso não tem poder nenhum. Somente o Espírito de Deus que produz essa pacificação em nós é capaz de dar poder a nós para vencer. Aleluia, é verdade. Então, todos os que foram justificados agora desejam produzir frutos para Deus. Não é mais a lei que faz isso. Não é a lei que você vai usar para se santificar, porque o calvinismo, embora eles tenham muitas verdades em questão da predestinação e eleição e a salvação incondicional, eles, depois que eles creem no Evangelho, eles voltam para a lei para tentar se santificar. Então não adianta nada. Não adianta você, meu Deus, agora eu já morri para a lei, fui justificado em Cristo, e agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a lei para viver a santidade, vou tentar cumprir a santidade pela lei. Isso não adianta. O poder da justificação é o que nos faz produzir frutos para Deus. É a nossa fé na morte de Cristo que nos faz abandonar os vícios. É verdade. É a nossa fé na morte, na crucificação, sepultamento e ressurreição de Cristo que nos faz produzir frutos para Deus. Não nossa obediência à lei. Não aquilo que nós fazemos. Nós não cooperamos com nada na nossa salvação. E essa fé que nós recebemos, a qual nós cremos, é um dom que Deus nos dá. Então, em Romanos, capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim, porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só homem, Jesus Cristo. Pois assim como pela ofensa de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos foram feitos pecadores. Então você não é pecador por você é pecador por representação em Adão. É verdade. Então nós se tornamos todos pecadores por causa do pecado de Adão. Ele diz, veio porém a lei, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão justos. Também nós não somos justos por nossa obediência. É verdade. Nada de bom que nós fazemos, Aleluia. nada do que nós abandonamos, nós não somos justos por causa dessas coisas, mas pela obediência de Jesus. Então é a fé nisso que produz essas coisas, não o inverso.
Veio, porém, a lei. Por que a lei foi dada? Para que a ofensa abundasse. Para que mostrasse que o pecado, como o pecado, Paulo diz em Romanos 7, o pecado era excessivamente maligno. Até Moisés, o pecado existia, e a consequência do pecado é a morte, e a morte reinou desde Adão até Moisés. Porém, quando não existe lei, o pecado não é imputado como pecado, mas a morte, que é a consequência, reinou. Mas quando veio a lei, o pecado então se mostrou excessivamente maligno. Paulo diz isso. Veio a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, assim também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, aleluia. Então, o que eu queria trazer é basicamente isso. Você compreendeu esse evangelho simples, da maneira como que é, como está na Bíblia, sem ninguém ficar, você tem que crer assim, é assim, não. Você lê lá e crê naquilo, isso produz em você uma união com Cristo e morte para a lei, e a partir desta união com Cristo, a união com Cristo vai fazer você viver em verdadeira santidade. Então, Paulo diz assim em Romanos 7, 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos, continuando a passagem, que na Bíblia, quando foi escrito, não tinha divisão de capítulos e de versículos. Foi escrito de uma vez só. Então, vou continuar aqui. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne. Em Gálatas 5, 20 em diante, Paulo diz o que são as obras da carne. Moralidade, prostituição. Então, nós não andamos segundo essas obras da carne, mas segundo o Espírito, que é bondade, amor, mansidão, isso é santidade. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível pela lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que pela justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Então, a partir desse momento, que nós cremos, como eu disse no culto lá nós falamos do Dr. Jake e o Mr. Hyde, se você crê no Evangelho, você já está salvo. É isso que é salvação. Você crê no Evangelho, da maneira que está lá, a morte de Jesus. O problema que nós temos é tomar muito cuidado com o que é apresentado para nós como Evangelho. Porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele detalha para nós o que é o Evangelho. Ele diz assim, aquilo que eu recebi, eu também vos anunciei, que Cristo morreu, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho. Você creu nisso, você está salvo. Mas tem que ser de acordo com as Escrituras. Por quê? Porque volta e meia aparece alguém batendo na nossa porta, domingo, tal de testemunhas de Jeová, apresentando um tal de Evangelho. E aí você pergunta para eles explicarem o Evangelho, eles dizem, Cristo morreu, foi sepultado, só que ele não ressuscitou naquele mesmo corpo. Ele ressuscitou de forma espiritual. Essa é a doutrina da Testemunha de Jeová. Então isso não tem nada a ver com o Evangelho. Quando você crê numa aberração dessa, você não é salvo. Uma pessoa que crê em uma coisa que é contrária ao Evangelho não é salvo. Salvação é você crer no Evangelho da maneira como ele está escrito. Amém. Cristo morreu, segundo a Escritura, por nossos pecados. Foi todo aquele sofrimento que nós vimos aqui. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A partir do momento que nós cremos nisso, nós somos mortos para a lei e unidos a Cristo, que é o nosso novo marido. E a partir disso nós produzimos frutos para Deus. Então, nós não temos que ficar colocando cabresto em ninguém, falando, você tem que se comportar assim. Não, essa santidade, essa santificação é algo que produz naturalmente. É verdade. É Cristo que produz em você. Uma igreja que fica tentando manusear a santificação é porque ela não tem Cristo.
Porque se tivesse, isso era naturalmente acontecia. Então nós não precisamos ficar tocando nesses assuntos tão simples de como as mulheres têm que se vestir, essas coisas, porque nós não temos que perder tempo com essas coisas. É verdade. Tem tantas coisas mais profundas para Aleluia, é verdade. que isso deve ser algo natural na sua vida. É algo que Cristo vai fazer dia após dia. Eu conversei com o pastor Jorge uns dias atrás, e ele falou, irmão, você não se preocupa com essas coisas, com esses rudimentos. É verdade. Porque isso é uma coisa que Deus vai tirando da vida das pessoas do tempo em que Ele deseja, não que nós desejamos. É verdade. Então nós temos que ficar preocupados, mas tal pessoa não é como tal pessoa, parece que tal pessoa tem um nível espiritual abaixo. Não. Nós estamos todos na mesma região celestial. Aleluia! Glória a Deus! Então, se nós cremos nesse evangelho da maneira como ele está, sem interpretação de A, B, C, de algum sistema, nós estamos salvos. Nós não temos que se preocupar com nada que o diabo tente nos culpar, que o homem, que o sistema religioso tenta nos impor, porque nós estamos confiando no que Cristo fez. Amém, e não no que nós praticamos por nós mesmos. Amém, meus queridos? Amém, glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Deus abençoe grandemente, irmão Micaías. Os irmãos compreenderam? Foram abençoados? Então, nada do que você faz ou deixa de fazer traz salvação para você. A salvação é uma obra consumada. Como nós estamos sempre tratando, falamos muito desse assunto, nunca chegamos a tratar assim tão intensamente, embora temos que sempre estar tratando desses assuntos. Mas é como Paulo, né? Pegando o gancho do irmão aqui, como Paulo, né? Ele estava lá à meia-noite, cantando louvores, preso. De repente, o poder de Deus se manifestou ali num terremoto. E daí todo mundo ficou livre. Quando pensaram que ele tinha fugido, o soldado falou, e fugiram. E quando eles fugiam lá, o soldado era executado no lugar deles. Mas primeiro era chicoteado, era torturado antes de ser morto. O soldado pensou que eles tinham fugido e pegou a espada para se matar. Paulo saiu para fora e disse, não faça tal coisa, estamos todos aqui. Quando ele viu que Paulo todos estavam ali, ele falou, Paulo, peraí, vou mudar um pouquinho aqui para ver como que seria. Os denominacionais, né, os pentecostais, os assembleianos, os batidos, os metodistas, eles gostariam que Paulo falasse isso para concordar com a igreja deles. Paulo deveria ter falado assim, o irmão deveria ter falado assim, Paulo, o que eu deixo de fazer para ser salvo? Aí Paulo vinha com a lista, né? Você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar, você tem que parar disso, você tem que vestir assim. Se fosse algum deles lá, ia falar isso, né? Mas não foi isso que Paulo fez. E nem foi essa a pergunta dele, o que eu paro de fazer? A pergunta foi, o que eu faço para ser salvo? E Paulo disse apenas isso, creia no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus? Eu creio, irmão, eu creio. A árvore é conhecida pelos seus? Espera aí. Se você crê, se essa fé que você crê é a fé correta, então ela vai produzir o tipo de fruto correto. Se não está produzindo o fruto correto, você crê? Uma piada. Vou falar para o irmãozinho lá, falei, irmão, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Você não sabe nada. Tá bom, não foi eu que escrevi a Bíblia. Se você acha que não tem pecado, que porque você não bebe, porque você não fuma, porque você não... ou porque você faz caridade, então você acha que não tem pecado por causa disso, então Jesus morreu em vão. Você faz tudo para ser salvo, por que ele morreu? Você pode deixar de fazer, por que ele morreu? A questão é que quando você crê no que ele realmente fez por você, isso traz um fruto. E não é você produzindo isso, mas a árvore produz aquele fruto por si só. Né? Não adianta eu pegar um monte de fruta aqui e lá e amarrar na árvore. Olha que árvore bonita. Que nem eu estava na casa da irmã Madalena. Na casa da irmã da Madalena, né? Eu vi lá os mamão ali, até tem um mamão pra gente. Vi os mamão lá. Ou seja, aqueles mamão não foi pendurado ali. A irmã Madalena não foi lá e pendurou aqueles mamão lá. A vida daquele pé é vida de mamão. E ele produziu o quê? Mamão. Se a vida de Cristo está em você, você vai produzir o quê? Fé, mansidão, temperança, bondade, longanimidade, paciência, que é coisa difícil nesses dias, né, irmão? Tudo bem, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós estaremos aqui na quinta-feira, tendo os nossos estudos. E nós estaremos aqui também no próximo domingo,
trazendo a mensagem de Deus para te fazer todo o possível para que você chegue mais próximo de Deus. Amém? Amém. Vamos dizer um ao outro, Deus te abençoe. Quero aproveitar a oportunidade também, agradecer ao irmão Micaías, aos irmãos aqui e aos nossos visitantes aqui. São de casa, sejam bem-vindos, tá? Os outros aqui já são tudo irmão, né? Até o próximo domingo, se Deus quiser. Abençoe, Mara. Diga, irmão. Deus abençoe, querido. Vamos, esqueci mais. Oi? Vamos lá? Ah, sim. Deus abençoe. Esqueci. Deus abençoe.